sessão de apresentações institucionais, mas antes de apresentar os colegas da Biblioteca da Ajuda, queria dirigir uma palavra de agradecimento aos organizadores por esta excelente ideia e por nos proporcionarem um espaço de convívio, o que naturalmente é sempre muito benéfico para todos, não é? Estas ocasiões. Aproveitando também que amanhã não poderei estar, aproveitava para, enfim, deixar aqui uma ideia, logo veremos se vou ser bem sucedida com a iniciativa, e que é a seguinte: a partir desta partilha de experiências, das informações, deste intercâmbio que continua à hora do almoço e que vai prolongar-se durante esta tarde do dia de amanhã, oxalá seja possível que daqui saia algum tipo de iniciativa conjunta que agregue todas estas informações e que possa eventualmente vir a traduzir-se num projeto conjunto que agregue as várias bibliotecas, as valências e competências de que hoje de manhã se falava. Penso que a ideia dos organizadores provavelmente terá sido essa, e se no final se tiver conseguido chegar lá, será certamente ainda mais produtivo este encontro, não é? Sem mais demoras, porque já vamos com atraso, eu queria apenas apresentar, mas já são obviamente conhecidas do ambiente em que circulam, as doutoras Cristina Pinto Basto e Fátima Rezende Gomes, da Biblioteca da Ajuda, que nos vêm dar conta então da sua biblioteca. Boa tarde a todos. Nós vamos tentar ser rápidos para não demorar mais tempo e então vamos com a nossa apresentação. Basicamente queremos mostrar o que é que estamos a fazer neste momento na biblioteca. Vamos começar, porque nem todos conhecem a história, até para depois contextualizar tudo o resto, por contar um bocadinho do nosso percurso. A nossa biblioteca está localizada no Palácio da Ajuda, é uma biblioteca de origem real, era a Biblioteca Real, vai para o Palácio da Ajuda em 1880 por ordem de Dom Luís, onde fica e vai sofrendo ao longo da sua história uma série de desaires e de desastres também próprios da natureza que vão danificar o seu espólio e que muitas vezes explicam e complicam um bocadinho a história da nossa instituição. Sofre imenso com o terremoto, perde parte do seu espólio. Nessa altura o rei vai para o Alto da Ajuda, fica colocada em frente àquilo que era conhecido e chamado como Real Barraca, que era o único edifício em pedra. Há um incêndio a certa altura na Real Barraca, a única parte que não sofre realmente é a biblioteca, porque tinha um passadiço que ligava a Real Barraca à biblioteca, que era em pedra, foi a única coisa que ficou em pedra, é cortado na altura. Acaba por sofrer mais tarde, porque com a ida do rei para o Brasil, a biblioteca vai também, vai em duas remessas, em 1810 e 1811. Desculpe. Isso aí óculos não dá. Vai para o Brasil em 1810 e 11, uma remessa em 1810, duas em 1811. Quando volta do Brasil, parte do espólio ficou lá, sendo que o rei só trouxe com ele aquilo que nós chamamos os manuscritos da coroa. Sabemos hoje que não é totalmente verdade, houve uma série de outros que vieram, e então há necessidade de dar início outra vez a uma nova coleção. É isto que eu conto aqui, uma série de história acidentada, sucessivas tentativas de reconstituição do fundo. Nessa altura, Dom José começa por fazer compras. Compram-se várias bibliotecas, Conde Redondo, José de Monterroso Mascarenhas, Nicolau Xavier da Silva. Há doações, muitas pessoas próximas da corte e das pessoas régias, cientes que tinha sido perdido um acervo muito importante, doam bibliotecas aos reis em várias alturas. Temos as incorporações também com a extinção das ordens religiosas, a expulsão da Companhia de Jesus por aí fora, e temos no período das guerras liberais uma série de bibliotecas que foram confiscadas por Dom Miguel, entraram na Biblioteca da Ajuda, muitas saíram, sendo que nos nossos arquivos internos muitas vezes temos referência que nem tudo saiu e nem tudo foi devolvido. Fátima, pode dar início. O que tentamos mostrar é que os acidentes próprios da história institucional da BA, de alguma maneira,
fazem perceber ou ajudam a compreender porque é que se tem dado atenção dentro da biblioteca e em todos os diretores que nos precederam, pelo menos desde o século XIX, à questão da posse, das marcas de posse ou da proveniência, como quisermos chamar. Os registros da Biblioteca da Ajuda incluem normalmente a proveniência, desde sempre, quase todas as fichas, mesmo as antigas, incluem-na. Por outro lado, a questão tem a ver também com esta questão do acidente e da necessidade de reconstituição. Ou seja, muitas vezes são as marcas, no caso, por exemplo, brasões ou monogramas, que permitiam, de alguma maneira, fazer a separação das obras, por exemplo, que seriam da coroa ou que seriam pessoais dos próprios reis. É uma necessidade, digamos, prática, imediata, em primeiro plano, por um lado, esta necessidade da divisão e de separação. Alexandre Herculano já tinha, desde o princípio, alertado para isso, foi sempre contra a junção da biblioteca, do espólio geral da biblioteca, no sentido das bibliotecas pessoais dos reis, com a biblioteca da coroa, dizendo que a biblioteca da coroa é uma biblioteca que não é particular e, portanto, deverá ser organizada dessa maneira. Entretanto, chamamos aqui a atenção do Alexandre Herculano por uma razão, é talvez um exemplo do que foi o tipo de bibliotecário mesmo depois no século XX, ou seja, a Ajuda tem tido um conjunto de diretores, que, para além da atividade à frente da biblioteca, tem uma atividade cultural, pública, na maior parte dos casos, com campos de interesse muito específicos. Um foi médico, o Alexandre Herculano, como sabem, tinha uma atividade notória em termos de escrita e através da revista Panorama, depois na relação com a Academia de Ciências e com o desenvolvimento dos processos de arquivos. Portanto, há uma atividade e um conhecimento muito direto, nessa altura ainda, das próprias pessoas. Por exemplo, a incorporação das necessidades para substituir a biblioteca que tinha ficado no Brasil deve também a esse conhecimento direto de cultura, de contexto do próprio Alexandre Herculano, que permitiu, ajudou a que se pudesse selecionar as obras que viriam a substituir a coleção anterior. Ou seja, o conhecimento dos donos e das pessoas que tinham as coleções que foram incorporadas era importante também para saber exatamente quais seriam aquelas que seriam mais importantes para caber numa biblioteca real e substituir as partes que tinham sido, as partes da coleção que tinham desaparecido. Por outro lado, encontramos, em termos de registros, e mostraremos à frente agora, logo a seguir, encontramos ao longo da história da biblioteca um conjunto de registros, de fichas, de recolha, se quisermos, para catalogação, que desde sempre parecem apontar para a importância dada dentro da biblioteca ao conhecimento também da proveniência do exemplar. Aparece-nos isso quer em fichas de catalogação, quer depois em fichas de exposição, até um bocadinho contracorrente, porque vamos apresentar aqui fichas de 1973, época em que a questão das posses não é uma questão premente no panorama cultural português. Tinha sido por volta de 30, ex-libris, exposição nacional e por aí fora, voltou a ser depois por volta dos anos 60, desapareceu outra vez, retoma-se agora depois dos anos 90 e a partir da informatização, mas não era uma questão e aparecem já nas fichas de exposição. Estas fichas são fichas de Ramalho Ortigão, é da letra dele, portanto aqui já nesta altura já havia uma ficha que tinha já um campo para pôr os pertences. Nós atualmente temos, por exemplo, numa destas que refere o Colégio dos Nobres, muitas vezes não temos marca nos livros, mas acabamos por conseguir recuperar a proveniência deles através das fichas antigas do Alexandre Herculano. Mais tarde, estamos a dar exemplos variados, mais tarde houve também uma diretora, a doutora Mariana Machado Santos, que organizou várias exposições, elaborou o catálogo de música e em todas as fichas antigas dela nós temos sempre umas observações, nomeadamente encarnado, onde ela refere que a encadernação era bonita, que estava danificada, se tinha superlivros, se não tinha superlivros, em todas elas, todas. Informações que hoje em dia são preciosas, em alguma, às vezes em dúvidas, às vezes querendo saber até qual era o estado de conservação, se já estaria assim, qualquer coisa assim, nós vamos buscar realmente às fichas antigas. Aquilo que temos feito ao longo dos anos, até com base nestas informações todas e naquilo que a Fátima teve a contar, até por serem pessoas sempre muito próximas da família real, todos os dirigentes estiveram à frente da biblioteca,
sempre houve um levantamento de tudo aquilo que permitisse indicar, fosse o que fosse, acerca do exemplar. Nós temos os catálogos, que iremos falar à frente, etiquetas, carimbos, nomes, iniciais, tudo, etiquetas do Biblioteca das Necessidades, os carimbos da Biblioteca Real, todas as anotações de quem foi o livro. Muitas vezes as pessoas até diziam: estes são das Reais Cocheiras, ex-libris, livros proibidos, quais foram os pertences se pertenciam ao colégio de Évora ou de outro sítio qualquer. E depois temos esta, que eu deixei maior, porque a doutora Fernanda Campos já nos tinha falado um bocadinho disto, que é do catálogo do Conde Redondo. O catálogo do Conde Redondo dá-nos a listagem exata dos livros que temos, e nós sabemos exatamente o que pertence ao Conde Redondo, tem uma marca própria e nós conseguimos identificá-la. Muitas vezes não podemos explicar, ou quando alguém nos pergunta de onde é que vai, pronto, veio do Conde Redondo, mas como é que chegou ao Conde Redondo? De volta e meia temos assim umas anotações do próprio que diz que o livro me chegou porque foi entregue, neste caso é um códice do desembarque do Paço, e que foi entregue pelo filho de um senhor que foi secretário de Estado, secretário do desembarque do Paço, precisamente. O que continua, tirando destas, aquilo que fazemos é fazer um levantamento sistemático de tudo o que é marcas de posse das encadernações, nacionais, estrangeiras. Eu aqui só vou dar exemplos das marcas nacionais. Eu só queria chamar, queria só chamar a atenção que no nosso caso, como Biblioteca Real, há um conjunto grande de superlivros e de superlivros com as armas portuguesas. Como saberão, provavelmente melhor que eu, em Portugal nós não usamos a diferença para cada um dos membros da Casa Real, ou seja, o brasão é uniforme, é usado da mesma maneira, com duas exceções, Dom Manuel I com a esfera armilar e depois Dom João VI, mas, de uma maneira geral, há associado ao brasão, muitas vezes, o monograma. Dom Pedro V, por exemplo, usa o Dom DPV, depois vamos mostrar outro exemplo à frente. A diferença não vem, como em casas, por exemplo, como na heráldica inglesa, uma diferença no brasão, vem com a diferença é posta depois de uma outra forma, normalmente por monograma. Muitas vezes também, como temos dúvidas, quer dizer, temos dúvidas relativas, às vezes sendo um S podia ser de outra pessoa qualquer. Este S que está aqui é da princesa, da rainha Dona Estefânia, mulher de Dom Pedro V. Temos outro instrumento que nos ajuda, que é o inventário judicial. Portanto, quando foi feito o inventário judicial, no caso dos livros foram contratadas pessoas muito ligadas ao universo do livro, e as pessoas que fizeram o inventário tinham o cuidado de identificar o dono. Um álbum de desenhos da Rainha Maria Pia, não tendo rigorosamente nada que indicasse ou que fosse indicativo que seria da Rainha, que poderia ser de qualquer membro da família, todos eles desenhavam, e dizendo que um álbum da Rainha Dona Estefânia com a letra S na encadernação. Sobretudo, isto também é importante, porque para além das pessoas especialistas em livro, todo o inventário foi feito sempre acompanhado pelos mordomos-mores das rainhas e dos chefes das casas de cada uma, portanto, muito familiarizados com os objetos que pertenceriam a uns e a outros, o que nos dá um suporte ainda maior para a identificação daquilo que temos que fazer. Atualmente, aquilo que nós fazemos é isto. Vamos começar a entrar propriamente no nosso trabalho diário. Sempre foi feito sem grandes recursos, tendo sempre esta preocupação. Como sempre houve uma limpeza sistemática das nossas obras, e todas as pessoas que estavam na sala de leitura têm como tarefa propriamente, além de vigiar a sala, limpar as obras, que significa que as varrem, que aspiram, que inseram, que fazem pequeninos restauros. De todas as vezes que vinha uma prateleira para a sala, algum dos bibliotecários era encarregue de ir vendo os livros e de fazer listas, manuais, claro, depois recorrendo a fotocópias, aquilo que havia na altura, de todos os sinais particulares que algum livro poderia ter, desde impressores, as datas, marcas de impressor, marcas de posse, anotações manuscritas, fosse o que fosse, que eram conservados assim. O aspecto normal deles é assim, temos superlivros, temos uma pequenina indicação da bibliografia que podemos recorrer para tirar algumas dúvidas.
Temos também outro dossiê semelhante para os ex-libris. A classificação que fazemos é toda muito básica, nacionais, estrangeiros, conhecidos, identificados, não identificados. A coisa é basicamente assim. E tentamos datar e pôr um bocadinho um resumo biográfico mínimo para poder situar a pessoa no contexto da família e no contexto histórico também da época. Eu queria só aqui reforçar que o trabalho que tem sido feito até aqui, se tivéssemos um percurso, não é, teríamos que recolher, sistematizar e depois normalizar e divulgar. Nós estaremos agora ainda, obviamente, no tempo da recolha e numa tentativa de organização. O que temos vindo a fazer, isto é uma forma de organização básica, mínima, com os recursos que havia antes de haver digitalizações, era em papel e era feito em fotocópia porque era a única maneira e a possibilidade que havia. A partir do momento em que em que temos acesso ou podemos digitalizar, temos passado estes dossiês, se quisermos, para imagens digitalizadas, em que temos pelo menos tentado cota, um conjunto mínimo de identificações que mostramos à frente. Agora é que Carlota Carloquina pode falar. Aqui vamos dar um exemplo de uma das coisas que fazemos. Nós temos um álbum da Rainha Carlota Joaquina, que deu entrada, foi feita em 1831, a rainha, quando morreu, deixou a biblioteca, à Biblioteca da Ajuda, propriamente, à Biblioteca Real. Isto é o aspecto, portanto, temos o catálogo dela, sabemos quais são os livros. O problema que nós tínhamos é que temos uma listagem, como aquela que estão a ver, que indica o autor, a cota, mas não tem a correspondência, porque nunca foi feita a correspondência para as nossas cotas atuais. De que é que nós nos socorremos e conseguimos chegar a algum lado? Pelas encadernações, que a rainha tinha o seu monograma, e pelas indicações que nos chegam do Ramalho Ortigão, que marcava sempre os livros da rainha como os da Imperatriz Rainha. Hoje em dia, aquilo que a Fátima estava a falar é exatamente isto. Já não é forçoso que alguma de nós, até porque somos cada vez menos, fiscalize os livros todos, porque a nossa colega que faz a limpeza já está com umas folhas dessas em que fazemos a digitalização, portanto ela depois faz, assenta a cota para irmos formando o conjunto que temos de alguma proveniência, seja ela de natureza for, e só se houver alguma coisa que ela acha que é importante nós vermos é que nessa altura somos chamados para, se calhar, abrir uma nova lista ou fazer uma coisa qualquer. Portanto, o trabalho é sempre, é constante e sistemático, nem sempre sendo bonito, porque aqueles dossiês realmente não são bonitos, mas são instrumentos de trabalho útil e, hoje em dia, têm esta aparência. As catalogações que nós fizemos, começámos por fazer assim, mínimas. Era uma base de dados antiga que tinha, quer dizer, chamava-se mesmo Super Livros, portanto o objetivo era apresentar a imagem que vinha na encadernação, fosse ela qual fosse, identificar a pessoa e ir pondo as cotas. Ou seja, isto usando o sistema normal de catalogação e o sistema, na altura era o Bibliobase, uma coisa básica, e usando não para a catalogação do exemplar, mas para os elementos, ou seja, um bocadinho desvirtuando o próprio sistema, mas usando para este fim específico. Como, entretanto, mudámos fase 2. Deixámos de ter um programa de catalogação, passámos a ter outro e optou-se por fazer de maneira diferente. Portanto, criámos coleções. Criámos uma coleção até para ser pesquisável de superlivros e uma coleção ligada à pessoa, quer dizer, ao dono do superlivros, ex-libris, seja o que for. Pondo sempre a pessoa como autor, antigo possuidor, evidente. Sim. Ou seja, tendemos a incluir neste momento, em termos de catalogação, se houver este elemento, esse elemento é incluído e se for conhecido, obviamente, e se tivermos, não temos normalmente tempo a mais para poder investigar no momento da catalogação. Às vezes, este universo acessório, mas pelo menos tendemos a usar dentro da própria catalogação já alguns destes elementos, de uma maneira que seja útil e pesquisável, obviamente. Já estamos pronto. Por fim, o caminho parece ser o que tínhamos estado aqui a falar, e não sei qual será muito bem o caminho ainda no nosso futuro. Estamos no princípio, como dizia a doutora Inês hoje de manhã, como estamos aqui a falar hoje de manhã. O princípio, se calhar, é hoje, não é? De uma certa maneira também.
Temos exemplos europeus importantes, temos exemplos europeus conseguidos, não é? A British Library, que agrega, não só tem uma base de dados boa, como agrega um conjunto de outras bibliotecas com protocolos que permite ir alimentando e ultrapassando aquilo que nós todos sentimos que é a falta de recursos humanos, ou seja, tem que ser um trabalho de cooperação. Só um trabalho em cooperação é que é possível, porque não é humanamente quase possível, no trabalho diário, incluir mais um trabalho obrigatório, uma tarefa regular e rotineira para as tarefas regulares e rotineiras. Não tenhamos ilusões, isso parece-me, pelo menos, uma coisa quase impossível, a não ser a este nível, tentamos arranjar. Por outro lado, sentimos faltas, não é? Sentimos as falhas, sentimos a falta de conhecimento especializado na área, sentimos a falta desse conhecimento em termos de acesso imediato, em termos de acesso imediato neste sentido organizado. Quando falamos aqui em bibliografia especializada é, por exemplo, termos a bibliografia toda associada, por exemplo, os catálogos das exposições de ex-libris que houve, todos os inventários que estão feitos em bibliotecas portuguesas sobre esta matéria, sobre esta temática, alguma coisa que pudesse agregar ou reunir esse conjunto de informação em português sobre este ponto. Por outro lado, penso que é um problema que se nos deparamos também de outra maneira e diariamente também no trabalho, que é a questão da uniformização de uma linguagem, de uma terminologia portuguesa, que possamos usá-la tecnicamente sem grandes equívocos e facilmente, ou seja, que usemos sempre as mesmas palavras da mesma maneira, e isso implica, obviamente, normalização, implica a criação de todo um outro universo, digamos, de estruturação e sistematização que está para além daquilo que pedimos. Portanto, nós deixamos aqui só o exemplo, que é o exemplo do acesso à base de dados da British Library, que é a nossa ideia de que um dia iremos ter um portal destes para todos nós. Como dizia a doutora Fernanda, as minhas marcas, as tuas marcas e as nossas marcas, que um dia se possam encontrar numa qualquer base de dados nacional desta temática, que é importante e que é fundamental, parece-nos isso, parece ser aceito, não é? Que é fundamental para um conhecimento melhor ou maior do próprio trabalho do bibliotecário. E das coleções das nossas instituições, não é? E depois servindo para o bibliotecário, certo? Ok. Obrigada. Obrigada.